Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito boa tarde a você que nos acompanha no Hora 1 no Esporte. Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2016. Estamos aqui ao vivo para trazer a você mais informações acerca do esporte matonense, os campeonatos municipais. Vamos falar também hoje mais um pouco sobre o Campeonato Brasileiro. Temos Taça Libertadores da América, aí que o São Paulo não foi tão bem quanto eu esperava, né? Enquanto muitos outros torcedores são paulinos esperavam também. Mas, vamos lá, o gigante continua vivo. Está ferido, mas não está morto. E vamos falar com o Tadeu Barbieri sobre esses campeonatos aqui no Hora no Esporte, que está aqui conosco já. Tadeu, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. Um abraço, Pompeu, amigos do Hora no Esporte, prazer é nosso estar novamente participando do programa. Legal, mas vamos começar primeiramente com a taça, o Amadorzão, né? Eu ia falar Taça Quito Pereira, não é. Agora é só o Amadorzão essa semana, lembrando que nós temos o resultado aí. É a primeira ou segunda divisão, produção? Segunda. É a segunda divisão, né? Então temos aí pela segunda divisão... É um pequeno lapso aí, a gente corrige isso, viu? Amadorzão, segunda divisão, temos lá o Unidos do Parque Aliança, que venceu do América por 6-0, né? É isso? Depois temos também no estádio Ismael de Brito, do Jardim Popular, o Popular que perdeu do Santa Rosa Futebol Clube por 5-2. Temos também a primeira rodada da segunda divisão, viu, gente? Temos ainda o IBEC que jogou lá no Domingos de Chiaveto, lá na Fazenda Josefina, perdendo do Popular por 1-0. E por fim, tivemos aí no João Catarino de Oliveira, que é o Jardim Bela Vista, no Jardim Bela Vista, o Vila Mariani ganhando do Red Bull perdendo, né? Por 9-1, uma goleada do Red Bull sobre o Vila Mariani. Esses foram os resultados do Amadorzão da segunda divisão. E lógico que nós teremos na semana que vem o Amadorzão da primeira divisão. Taça Quito Pereira está em reta final aí. Nós temos o... Esse aí foi da parte da tarde. Temos jogos da parte da tarde também. O Paraíso Futebol Clube que perdeu por 3-2 do São Caetano. Também temos o 100% Negro ganhando de 1-0 da Buscardi. O Independente perdendo ou ganhando aqui, não estou enxergando. Tá terrível. Olha, de óculos tá difícil. 5-5 empate com o Monte Carlo. Depois a Sociedade Esportiva Pereira, que perdeu do Bragantino por 3-2. E por último o Toriba, que ganhou do Guarani por 1-0. Essas foram as informações então sobre o esporte amador municipal. Lembrando que estamos falando do Amadorzão na sua segunda divisão. E aí temos agora os jogos da semana que vem da primeira divisão e ainda, como eu já disse também, a Taça Quito Pereira, que vai para os seus finalmente aí na disputa aqui nos campeonatos municipais. Bom, e agora vamos falar, já vamos aproveitar, vamos engatar, já vamos falar sobre Brasileirão, já vamos falar sobre Libertadores, já que o capítulo para o São Paulo essa semana não foi tão bom assim e acabou perdendo lá do Nacional, né, da Colômbia por 2-0. E poderia ter sido mais, né? Na verdade, para quem assistiu o jogo, viu que no segundo tempo, com o São Paulo totalmente deslocado, perdido, poderia ter sido muito mais. Agora, resta saber o que aconteceu. A gente já sabia dessa instabilidade do time do Bausa, que vinha do Brasileiro com vários problemas, do Campeonato Brasileiro. Tinha perdido essa sequência da Libertadores, que havia começado lá atrás, e depois teve essa interrupção. Aí quando voltou, já não voltou legal. Tadeu Barbieri, quero a sua opinião sobre o jogo. Na realidade o São Paulo começou o jogo amassando o Atlético Nacional nos primeiros 15 minutos, onde teve aí as principais oportunidades, para não dizer as únicas, do São Paulo no transcorrer da partida, principalmente em chutes de fora da área, mas o Wesley teve uma grande chance, a bola sobrou no bico da pequena área, ele jogou a bola lá na arquibancada. E depois, com o passar do tempo, o time do Nacional foi se acalmando, o São Paulo arrefeceu um pouco o ânimo, voltou um pouco para o seu sistema defensivo, e aí o jogo foi equilibrado. Volta para o segundo tempo, aí só deu no Atlético Nacional, né? Independentemente depois da expulsão do Maicon, mas o Atlético voltou melhor, dominou as ações. São Paulo chegou uma vez só com o Michel Basso, num chute cruzado, que o goleiro fez boa defesa. Aliás, um goleiro que defendeu muito bem a partida toda. Ele foi muito bem, o goleiro do Atlético Nacional. Agora, a situação depois da expulsão do Maicon, ela se confundiu completamente no sistema defensivo do São Paulo, porque o Balsa puxou o Mena da lateral para a quarta zaga, puxou o Michel Basso do meio campo para a lateral esquerda.
Quer dizer, ele arrebentou com o meio campo e com a defesa numa pancada só, né? Foi muito mal o técnico de São Paulo. Apesar de que nós não podemos deixar de considerar que o Atlético Nacional é melhor que o São Paulo. Simples assim. É um time melhor que o time do São Paulo e mereceu a vitória, e acho que dificilmente São Paulo reverterá na quarta-feira essa situação. Bom, a gente consegue ver nessa partida, Tadeu, que o São Paulo não teve um bom desempenho. Como você disse, a gente sabe que a equipe do Atlético é superior, mas o que me passou como São Paulino é que não tem que faltar entrosamento, mas o time no segundo tempo se perdeu completamente. Acho que até fizeram brincadeira, né? Falou, caramba, o Maicon custou milhões aí, devolve um pouquinho aí, sabe? Paga a multa, porque não é possível. No primeiro jogo o cara já é expulso. Pois é, o São Paulo apostou as fichas todas no Maicon, né? Um investimento superior a 22 milhões de reais, um absurdo para um zagueiro da idade do Maicon. E aí, para contar com ele na Libertadores, e contou com ele 60 minutos de jogo, 70 minutos, né? Aí foi expulso, não joga, obviamente, na quarta-feira. Agora, independentemente da questão do Maicon, você tocou num assunto importante, que foi a paralisação da Libertadores da América. Porque quando a Libertadores foi paralisada, por conta de Copa América, essa coisa toda, o São Paulo tinha alguns jogadores que estavam em grande forma, em grande fase. Especialmente o Hudson e o Thiago Mendes, que eram jogadores que ajudavam a carregar o meio-campo do São Paulo nas costas, porque eles faziam o papel sujo para o Ganso e Michel Bastos poderem jogar. Nesse ínterim, o Hudson machucou, voltou recentemente, e o Thiago Mendes voltou para o normal. Chegou na página 2, não vira mais, né? Aí retorna ao que é normal do seu futebol. Aí você perde a qualidade desses dois jogadores que vinham bem. E você perde o Ganso contundido, você perde o Kelvin, o cara da velocidade, acabou. Foi péssimo para o São Paulo a paralisação da Libertadores da América. Talvez naquele momento, né, embalado e com jogadores em boa fase, pudesse ser diferente, né? Ou seja, o Atlético Nacional entrou em férias, né, voltou a treinar. E o São Paulo não treinava, mas também não entrava em férias, porque tinha o brasileiro, coloca o misto, não coloca o misto, aí põe um machuca, põe o outro machuca. E enfim, deu nisso aí. Dada essa situação, é ingenuidade da nossa parte culpar o Maicon pelo que aconteceu. Ah, claro, né? Um peso muito grande no Maicon culpá-lo pelo que aconteceu. A culpa, na realidade, é da diretoria do São Paulo, que não contratou um time para disputar a Libertadores da América em condições de ganhá-la. Aliás, é sempre bom reafirmar o que nós dissemos aqui. São Paulo caiu do céu essa situação de Libertadores da América. São Paulo não tem time nem elenco para estar onde está. Essa que é a grande realidade. Chegou longe, na sua opinião? A começar do goleiro. Chegou longe. A começar do goleiro. E agora, como você acha que vai ser a volta? Eu acho que o Nacional ganha de novo. O São Paulo, no pacote tá bom, né? O São Paulo só não tá fora porque o esporte chama futebol. Se fosse o basquete tava fora, se fosse o vôlei tava fora. Agora, futebol, o jogo é jogado, lambaria pescado. De repente você pega uma noite, tá tudo errado pro Atlético Nacional, dá tudo certo pro São Paulo, as coisas mudam. Né? As coisas mudam, mas não é a tendência. Porcentagem. Não é a lógica, não é. A tendência é do Atlético Nacional ganhar de novo. O São Paulo já está lá, né, em Medellín, onde será o jogo. O Ganso não viajou, o Ganso está indo embora para o Sevilha, da Espanha, e por conta disso não viajou. Não vem com essa história que ele não recuperou, não, ele não ia recuperar mesmo, ele está sendo negociado e ele não ia botar a perna nesse jogo decisivo. Então o Ganso não viajou, o Kelvin não viajou, o Maicon é desfalque. O Kelvin, aliás, é um senhor, um grande desfalque para o São Paulo. Pois é, então a tendência é o Nacional ganhar de novo, até por ter um bom time. Agora, futebol, amigo, não fosse assim, Portugal não seria campeão da Euro, né? Você quer comentar esse jogo também? Comentamos. A realidade é aquilo que eu disse há pouco, por ser futebol. A galera que matou esperava muito a vitória de Portugal. Nós estamos vendo as imagens, inclusive, né, da decisão de ontem entre França e Portugal. A seleção portuguesa, ela é pior que a França, ela é pior que a Alemanha, ela é pior que a Itália, ela é pior que a Croácia. Né? Em toda a competição, ela ganhou um jogo, que foi do País de Gales, 2-0. Os outros jogos, ou ganhou nos pênaltis, ou ganhou na prorrogação, inclusive com uma decisão. Como é que você vai contestar? Mas temos Cristiano Ronaldo. O Gajo não estava em campo, né? O Gajo se machucou, ou deu um migué, aí tem várias versões. E quando ele se machuca ainda no primeiro tempo, cerca de 20 minutos, e sai, o Nani chama a responsabilidade do jogo para ele, e Portugal foi para a casinha. Fechou a casinha, falou, você quer me atacar, você ataca. E a França não teve competência para furar o sistema defensivo. É um jeito de jogar, Pompeu. É um jeito de jogar. Não me agrada.
Né? Me agrada mais o futebol mais solto, mais alegre, mais vistoso. Mas é um jeito de jogar e de ganhar competições como Portugal ganhou. Muito bem. Eu não tenho muito o que comentar sobre esse jogo, porque eu vi o pessoal torcendo muito ontem para Portugal. Eu não sei que ranço que a galera tem contra a França, né? Não sei por que disso. Acho que é por causa de 98, um pouco de dor de cotovelo, né? É verdade, tem 98 para dor se de lembrar, cotovelo né? danada A gente não pode do esquecer chocolate 98. que o Brasil tomou. E depois, em 2006 também, a França elimina o Brasil naquele gol do Thierry Henry, quando o Roberto Carlos estava arrumando as meias, né? Exatamente. Aliás, Quer dizer, em vez de ficar bravo com a França, ia ficar bravo com o Roberto Carlos, né? Mas tudo bem. Foi fatídico aquele capítulo, né? Fatídico. Aquele da meia foi... Em 98 foi o Zidane, né, que causou estrago, né? 98 Zidane, com 2 gols. E o Petit fez o terceiro já no final do jogo, 3-0 França. Foi um passeio. E não vem que... o Ronaldo teve convulsão, teve dor de barriga, amarelou. Não, tomou um vareio da França. Porque aí vem as teorias da conspiração, né? Porque a Adidas, o Brasil estava muito Nike, bem, porque a perder da França na final. Não podia ganhar de novo por causa da Marselhesa. O brasileiro, quando perde, ele tem uma desculpa pronta, né? Ele não consegue ver que ele foi pior que o outro. Exatamente, não tem autocrítica, né? Mas futebol, né? Faz parte. 12 horas e... Que horas são, produção? 12 horas, meu relógio. Vou ver o celular aqui, ó. 12 horas e 13 minutos, mano. Pronto. 12 horas e 13 minutos, vamos continuar falando agora sobre o brasileiro, o Campeonato Brasileiro. São Paulo, por um lado, perdendo o Libertadores, ganhando o Brasileiro. 3-0, né? Tranquilo, né? Pegou o pior time do campeonato, né? O América Mineiro, que não faz mal pra ninguém. E fez o papel dele, jogando com um time absolutamente reserva, né? Só o Denis como titular. E não tomou conhecimento. O Allan Kardec voltou a marcar, né? Fez 2 gols a partir do Allan Kardec. Pois é. Então, você vê, o América é tão fraco que até o Allan Kardec fez 2 gols. O Lianco fez o segundo gol numa jogada individual, onde ele sai cortando todo mundo, também ninguém marca, ninguém faz falta. O cara sai do meio campo, não tem ninguém nem perto. E vai indo. Costurando. Aí, como diz o poeta, né, meu? Aí foi indo e acabou fundo, né? E não teve jeito. Enfim, a América é muito ruim. Mas o São Paulo tem nessa vitória um fator importante, que é se manter ali. Entendeu? O São Paulo está em 7º lugar na classificação, mas está a 2 pontos do G4. São Paulo fica oscilando ali, né? Então ele pode. 8º, 7º, aí vai e volta. Teoricamente ele volta da Libertadores eliminado, mas na briga, pelo menos pro G4. E tem o Corinthians pela frente no domingo, né? Num confronto direto. Então ele não volta em 15º, em 10º, não, volta bem na competição. O problema do São Paulo é voltar para a competição e sabendo que você não vai ter mais o Ganso, né? Que vai embora, se outros não forem também, né? E o elenco do São Paulo, todo mundo sabe que é reduzido em termos de número e em termos de qualidade. Nós precisamos ter uma autocrítica muito aguçada. Falávamos agora há pouco da questão da autocrítica, e que o São Paulo vai enfrentar o Corinthians. Tadeu Barbieri, há quanto tempo que o São Paulo não ganha do Corinthians? Pois é. Não, já entra perdendo de 1-0, né? Já entra perdendo de 1-0. Já Principalmente entra perdendo Itaquera. de 1-0. Vai jogar na casa do... Tomou uma goleada do time reserva do Corinthians ano passado, lembra disso, né? Tomou 5. Mas cara, o negócio sei lá, se é voodoo, não sei o que estão fazendo aí. Aliás, é engraçado isso, existem fases no futebol, né? No confronto entre os grandes, onde de repente você engata uma série de anos sem ganhar do teu rival, né? Que é o que está acontecendo entre São Paulo e Corinthians. Eu tô até preparado para tomar febre já no final de semana. Porque não tem conversa, sabe? Não dá. O São Paulo não ganha do Corinthians. É impressionante, faz tempo já. E lógico, aí vem aquela historinha, né? São Paulo não gosta de história, né? Gosta de falar, nossa, porque nós somos campeões mundiais e tal. Tem muito disso. Aí começa aquelas piadinhas com o Palmeiras também. A Palmeiras não tem mundial, tá? Enfim, tudo isso aí. Mas falando de Palmeiras, então vamos ao Palmeiras já. O Palmeiras joga amanhã, né? Tem o clássico contra o Santos. Clássico também, mais um. Mais de 36 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o jogo do Allianz, jogo com a torcida só, né? Sempre bom lembrar. Esse jogo, em princípio, estava marcado para sábado, mas por conta da realização de um show gospel no Allianz, o Palmeiras pediu para jogar na terça, o Santos concordou, a CBF também, e um jogaço. Hoje o Palmeiras tem a mesma pontuação do Corinthians, está liderando por conta do saldo de gols. O Santos vem praticando um ótimo futebol, né, no Campeonato Brasileiro. Talvez seja a equipe ao lado do Palmeiras mais bonita de se ver jogar, né, porque sempre uma equipe com DNA ofensivo. Os reforços que o Santos contratou entraram bem, como o Copete, que veio do Atlético Nacional. Então é um jogo absolutamente sem prognósticos. Agora, é o que você falou do Corinthians e São Paulo. O Palmeiras pega o Santos no Allianz e ganha. Vai para a Vila e perde. Né? Tomara que a tendência seja mantida.
Mas o Palmeiras ainda tem a questão do Tietê e do Moisés, que não sabe se jogarão ou não. Tem o desfalque do Jesus, que é um baita do desfalque hoje, o artilheiro do campeonato. Tem o desfalque do Roger Guedes, então, ambos com o terceiro cartão, né, e sem poder atuar. Isso muda a configuração tática do Palmeiras, que vai ter que jogar com o centroavante enfiado, ou Barrios ou Leandro Pereira, coisa que não era usual. Jogava o Jesus, né, com o Dudu e o Guedes abertos pelos lados. Isso não vai acontecer, a não ser que o Cuca faça opção pelo Eric de um lado, o Dudu do outro e o Banana, ou o Barrios centralizado, enfim. Mas também pode ficar sem o Moisés, que hoje é peça fundamental, e sem o Tietê. Eu acho que joga todo mundo. Num jogo decisivo como esse, meu compadre, o nego toma infiltração até no fio do cabelo e vamos pro jogo, a dor vem depois. Se você tivesse, como você bem colocou, tem desfalques importantes aí do Palmeiras. Se tivesse Roger Guedes, se tivesse o Gabriel Jesus, talvez fosse o melhor clássico, o melhor jogo de todo brasileiro até o momento. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que os dois times completos... São leves, são times que se desenvolvem que bem. Que atacam bastante, verdade. Principalmente no ataque, tanto o ataque do Santos quanto do Palmeiras são ataques de jogadores leves, jogadores habilidosos, né? O próprio meio-campo do Santos com o Lucas Lima, Gabigol. Seria um jogo muito dinâmico. Seria muito bacana. Sem dúvida alguma, seria talvez o melhor jogo do campeonato. A gente espera isso de qualquer maneira, né? Mesmo com os desfalques, nós esperamos que seja um grande clássico. Porque está no DNA do Dorival Júnior e do Cuca, né? Sempre jogaram de forma ofensiva, sem grandes precauções defensivas. Tem tudo para ser um belíssimo jogo amanhã às 8h30 da noite no Allianz. E o jogo do Corinthians contra o São Paulo, você acha que o Corinthians também vai ficar meio retranqueiro como o São Paulo ou vai para cima? Não, o Corinthians vai para dentro de São Paulo. Vai para cima. Vai para dentro de São Paulo, não tem a menor dúvida. Ainda depende do que acontecer amanhã no Clássico, porque o Corinthians pode até se transformar em líder amanhã. Né? Porque o Palmeiras está só à frente no saldo de gols, eu repito. E dependendo, se ocorrer uma derrota, dependendo do placar que ocorra, o Corinthians vira líder. E virando o líder, jogando em casa contra o São Paulo, não tem a menor dúvida que vai para dentro de São Paulo. Porque o São Paulo tem o desgaste emocional de uma eventual eliminação, tem o desgaste físico de um jogo decisivo e tem o desgaste da viagem. Foram 6 horas para jogar em Medellín, né? E vai para o time reserva contra o Corinthians domingo? Aí é duro, hein? Aí não tem a menor dúvida que o Corinthians vai para dentro de São Paulo. Já pensou, toma de goleada lá na Colômbia, toma de goleada aqui no Brasil também, no Brasileiro, aí não dá. Aí cai o balsa, né? Não tem a menor dúvida em relação a isso. Não vai suportar 2 pancadas dessas se acontecer, né? Não tem condição. Vamos fazer o seguinte, Tadeu, vamos estudar então a classificação. Temos a classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que temos o Palmeiras então na liderança com 28 e em seguida o Corinthians. É aí que rola a briga, né? É aí que vai rolar o quebra-pau. Todo mundo querendo vencer para poder se manter na liderança do campeonato, ou pelo menos aí dentro do G4. Grêmio em terceiro. E depois vem o Flamengo. O Grêmio joga com quem agora? Você tem a informação de quem joga o Grêmio? De cabeça não. Só tem na próxima tabela aí, produção? Não tem, né? A próxima rodada. O Flamengo está numa situação também que... O Flamengo tem o clássico com o Botafogo. Vai com o Botafogo, mas... No sábado. Aí também é ruim contra o pior, né? Eu acho que não... Sei lá o que vai virar isso aí. O Flamengo vinha de um tropeço de 4-0 para o Corinthians, né? Se recuperou, ganhando do Atlético Mineiro antes de manhã, 2-0. E está aí na briga. O campeonato é tão equilibrado, Alexandre, que é difícil você tirar alguém. Oi? O Grêmio pega o Sport. Então já é uma chance de passar apesar do jogo ser na ilha, porque o Sport não está fazendo mal para ninguém, né? Mas não quer ser rebaixado. Pois é, a briga é só para não cair. Então, eu estava dizendo, hoje, talvez o Palmeiras e Grêmio sejam os postulantes ao título. O professor corintiano não fique bravo comigo. Só que depois Corinthians, Santos, Flamengo, São Paulo, o Inter perdeu técnicos, o Inter continua morro abaixo. Todo mundo vai brigar por esse G4. O campeonato está ficando delineado. Que não tenha forças para isso. O campeonato está ficando delineado. Você já vê a formação de grupos diferentes. Você já vê o pessoal que vai brigar para não cair, você vê o pessoal que vai brigar por G4, você vê o pessoal que vai brigar por título. Claro, tudo isso pode mudar. Você vê uma China da vida e leva todo mundo embora. Né? Aí vira outro campeonato em agosto. Né? Vira outro campeonato em agosto. É verdade. Mas a disputa vai ser equilibrada até o fim, porque não tem um grande time, como nós sempre dissemos aqui. Mas você acha entre Flamengo e Botafogo? Porque foi o que eu disse, para mim é a briga do ruim com o pior. Mas o Flamengo é muito melhor que o Botafogo, né?
Tá superior ao Botafogo? O Botafogo tá brigando só para não cair, não faz mais nada na competição, a não ser brigar para não cair. O detalhe desse jogo é que depois de um longo e tenebroso inverno, nós vamos voltar a ter um clássico carioca no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Porque vai ser lá na Ilha do Governador, né, que foi arrumada pelo Botafogo, transformada aí numa mini arena, para o Botafogo sediar os seus jogos lá. Assim como o Fluminense está fazendo isso em Edson Passos, no campo do América. Então acho que a grande atração vai ser voltar ao Rio de Janeiro, um clássico carioca, o que é lógico, mas no futebol brasileiro não é lógico, né? Tá longe de selo, né? Você viu selo, sabe selo? Você viu ontem a situação do gramado, do Mané Garrincha, no jogo do Flamengo Atlético Mineiro. Aí vai se perguntar lá... É a segunda vez que dá problema com gramado. Então, mas você vai perguntar lá, como o repórter foi aos engenheiros, lá quem toma conta. Não, estamos preparando para a Olimpíada. Bom, então não joga lá. Caramba! Então não joga lá. Tá preparando com gramado ruim? Como assim? Não, porque aquilo é areia, né? Eles encheram de areia, semearam a grama para brotar e tapar os buracos que tem que ter lá. Então não põe jogo lá. Mas aí que tá, né? Não é? Se a gente conta em Lisboa, ninguém acredita, né? Você tá arrumando o campo para a Olimpíada, você faz jogo lá. Num estado lastimável daqui, não tem cabimento. No mínimo incoerente. Que é outra situação também, a Olimpíada vai ser aonde? No Rio? Eu acho que vai ser no Rio. E por que você vai jogar? Por que você vai jogar em Brasília? Vai ser no Rio. E não é só em Brasília. A seleção brasileira vai jogar, por exemplo, em Natal. Na Olimpíada. Futebol. Não era pra ter futebol, né, Tadeu? Na Olimpíada, já não era pra ter futebol. Né? Já não era pra ter futebol. Mas já que tem e é no Rio, então joga-se no Rio, né? No Rio de Janeiro. Vai fazer um verdadeiro turnê pelo país, né, para aproveitar os elefantes brancos da Copa do Mundo, né? Mas o Brasil já virou alvo de tanta chacota, de tanta coisa sobre Copa do Mundo e Olimpíadas que... Nem me fale. Tá dando vergonha. Nem me fale. Tá dando vergonha. Em matéria de esporte, em matéria de país, os atletas nossos se preparando para as Olimpíadas, precisando de concentração, precisando de respaldo, e na verdade o que eles têm é nada. Nada. Não dá para esperar muito também. E você vê, talvez no passado recente, não vamos lembrar do Brasil participar de Olimpíadas sem um cara no salto triplo. Você vai lembrar do Demar Ferreira da Silva, você vai lembrar do Nelson Prudêncio, você vai lembrar do João do Pulo. Não tem. Por quê? Porque ninguém classificou. E por que ninguém classificou? Porque não tem trabalho. Qual é o trabalho desenvolvido no esporte brasileiro? Seja de alto nível ou não. Nenhum, cara. Bem semelhante ao do futebol, né? Não tem política esportiva, velho. Quando você tem bom atleta, você não tem bom treinador. Quando tem os dois, não tem um bom clube. Quando tem um bom clube, não tem... Alguma coisa sempre falta. Terrível. Alguma coisa importante sempre falta. Aí tem o escândalo ali do velódromo, né? O velódromo custou para o Pan-Americano 14 milhões. Aí veio o maior especialista da Holanda, inclusive. Falou, olha, dá para arrumar para a Olimpíada com 19. Ah, não, arranca tudo. Arrancaram e construíram um de 134 milhões. Ai, que beleza. Dinheiro sobra, né? Baía de Guanabara, pro pessoal que vai velejar, tá top. Tá top. Tá top. Ai, meu pai, 12 horas e 24 minutos. Voltamos à tabela do Brasileiro lá, produção? Podemos voltar à tabela lá para poder acompanhar? Bom, então temos em quinta a Ponte Preta com 23 pontos. Depois Bela temos... campanha da Ponte, hein? Bela campanha da Ponte, exatamente. Tá indo muito bem. Aliás, põe medo em todo mundo quando o pessoal joga em Campinas, né? Inclusive atropelou o Sport Recife aí nesse final de semana. Pois é. Tem o Santos depois com 22, também vai brigar, já que vai disputar aí com o Palmeiras, né? Lógico, como o Tadeu disse, todo mundo quer estar no G4, pelo menos, e por que não na liderança. Em sétimo tem o São Paulo, que gosta de oscilar bastante, aí ele fica em sétimo, oitavo, nono, décimo, aí volta, nono, oitavo, sétimo, aí de novo, oitavo, nono, décimo. Gosta de ficar nessa gangorra aí. Depois vem o Inter com 20 pontos, o Atlético Paranaense também com 20 e o Atlético de Minas também com 20, né? Depois tem o Fluminense com 18, Vitória com 18, Chapecoense também com 18, Botafogo com 16, Cruzeiro e Coritiba com 15, Figueirense também com 15, já no G4 do rebaixamento. Depois Santa Cruz, o G4 do mal. O Santa Cruz com 14, Sport com 12 e o América de Minas lá com 8 na lanterna da lanterna da lanterna. O América está mandando e-mail para a Série B já, né? Tá mandando e-mail? Já está mandando e-mail para a Série B, já está se arrumando para o próximo ano. Eu não sei, tem os gols do Corinthians, Fabião? Tem, então vamos passar os gols do Coringa. O Corinthians conseguiu uma grande vitória. Corinthians. Né, lá em Chapecó. Não é fácil ganhar da Chapecoense. Ela não tinha perdido nenhum jogo dentro de casa. Mas todo mundo tá passando pelos caras, né, Tadeu? Não é fácil, mas tá todo mundo derrubando o Chapecoense. Não, né? em Chapecó não. Foi a primeira derrota da Chapecoense lá no campeonato. Ela tem perdido fora de casa, sim, mas lá é muito difícil ganhar.
E o Corinthians, com gols do Rodriguinho e do Marquinhos Gabriel, venceu bem. E o Corinthians é um grande mistério, né? O Corinthians é um grande mistério porque sai jogador, sai técnico, sai presidente, sai roupeiro, sai benzedor, e o time vai ganhar. E vem uma força do âmago, e não sabe de onde vem isso. Se você pegar a camisa da Chapecoense ou do Figueirense e botar nesses jogadores do Corinthians hoje, vai brigar para não cair. Agora, com essa camisa que enverga varal, como eu digo para você, é complicado. É complicado. Porque quando o Tite saiu, agora desgraçou. Acabou o Corinthians. Agora acabou. A gente mesmo fez essa previsão agora acabou aqui, né? O Corinthians. Porque nós mesmos achamos porque isso. O elenco não é tão qualificado assim, o Tite tira leite de pedra. Bom, então o Cristóvão tá vendo o quê? Tá querendo leitear, né, de pedra. Aliás, com o preço do leite cai entre nós, tá fazendo negocião, né? E já tá saindo com caixinha Tetra Pak, inclusive. Já tá saindo com longa vida lá. Esse é o teu tempo, você é mais moderno, como chama? Caixinha sua? Não, a minha era aquele saquinho de leite que vendia. Leite C, passava né? o leiteiro. Vinha só a garrafinha. Era Leite News, aquele lá. Bonitinho, saquinho, branquinho. Então o Corinthians está aí brigando, né? Repito, só não é líder por conta de saldo de gols. E tá jogando sem o Elise, tá jogando sem o Christian, e vendeu o Felipe zagueiro, e o Tite foi embora, e tá aí. É só o peso da camisa para explicar. Sabe-se Deus de onde vem. Não tem outro jeito, só pode ser o peso da camisa. Né? Agora vamos ver até onde o Corinthians consegue lidar com essa situação, porque o técnico tem poucas opções. Né? O Corinthians, inclusive, está acertando com o Farfán. Hoje estava acertando o Farfán, um jogador peruano, já com 31, 32 anos. E aí também precisa ver que Farfán chega ao Brasil, mas né? Mas pra que contratar jogador com mais de 30 anos? Não faz sentido também, Tadeu? Pegar jogador velho, cara. É porque eu acho que é o que o dinheiro dá pra comprar, né, cara? E esses jogadores veteranos só conseguem jogar aqui. Pela péssima qualidade do nosso futebol. Lá não joga mais, exatamente. Lá não joga mais. Ou precisamos rever conceitos, né? O Farfán, na realidade, nunca foi destaque nem na seleção peruana, né? O destaque era o Guerreiro. Mas, enfim, o Corinthians está acertando a contratação desse jogador. Mas o Corinthians vive fazendo negócios da China. Né? Agora precisa de dinheiro. Negócios da China. E nem é com a China dessa vez, né? Nem é com a China dessa vez. É mais barato, mais próximo. Agora o dólar subiu, vai ficar mais difícil, né? É complicado. 12 horas e 28 minutos. Tadeu, mais alguma observação pertinente ou que você acha de extrema relevância para o nosso programa? Não, só quero voltar lá no início do programa, quando você passava as informações do esporte matonense. Ontem começou o Campeonato Paulista, o Campeonato Amador da 2ª Divisão. Então, como o Fábio passou, são 2 grupos, né? São 19 equipes, um grupo com 10, um grupo com 9, foi a primeira rodada. A Taça Quito Pereira no sábado tem a final, Silvânia e Pereira. O jogo vai acontecer lá na Vila Guarani, onde a Pereira joga pelo empate para sagrar-se campeã da Taça Quito Pereira, que é o campeonato de veteranos. E no domingo acontece mais uma rodada do Amadorzão, aí na 1ª divisão. Então, só para deixar a situação clara. Muito bem, nós não tínhamos as informações de cabeça, e aí o Tadeu já tem uma memória muito mais aguçada do que a nossa, inclusive, e é lógico que ele passa os resultados aí com muita precisão e com muita propriedade. E agora, algo mais? Matonense? A Matonense perdeu ontem, Independente de Limeira, 3-1. Né? Seu segundo jogo pela Copa Paulista, com 2 derrotas, perdeu do São Carlos na semana passada e do Independente nesta semana. E os vexames da base continuam, né? Graças a Deus terminou a fase de classificação do Sub-15 e Sub-17. Obviamente a Matonense ficou em último nos 2. Né? O Sub-20 está parado por causa dos jogos regionais, então não perdeu, o que é um grande negócio. Também não jogou, mas aí é outra coisa. E o principal que jogou 2, tomou 2 tintas, né? Maravilhoso. Tá tudo bem. Ou seja, nada mudou. Não, nada mudou. Nada mudou. Como é que é ditado antigo? Tudo como Dantes no quartel de Abrantes. É isso mesmo. O Fábio me contou, nunca tinha ouvido isso aí. É mais da época dele do que da minha. Né? Bom, a minha época eu continuo com o Leite News no saquinho que passava o rapaz de bicicleta entregando com pão. Mas também não é tão novo que o Leite News até faliu, né, cara? Já voltou, não foi isso? Já faliu, já voltou, e você também não tá assim, essa criança toda que você imagina, né? Vamos combinar. Tá bom, então. Eu vou parar por aqui, senão ele vai terminar e acabar comigo, né? No ar, né? 12 horas e 30 minutos, Tadeu. Obrigado mais uma vez pela participação. É sempre um prazer. Um abraço, boa tarde. Ficamos por aqui com mais este Hora 1 no Esporte. Voltamos, se Deus quiser, tudo der certo, na sexta-feira, com mais informações e mais destaques do futebol brasileiro e, lógico, dos esportes em geral. Você pode participar do nosso programa, vou repetir mais uma vez, pelo falecom@hora1.com.br, dê sua sugestão, faça sua crítica, enfim.
Converse conosco porque esse programa é feito para vocês. E, como eu já disse, ficamos por aqui, então voltaremos em breve. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Tchau, tchau.